Ô Diego, me conta como é que a chave mudou da enfermagem Sim, para para psicologia? psicologia. Então, logo que eu me formei, eu comecei a trabalhar num dos nossos hospitais, hospitais adventistas em Campo Grande, e tendo contato com os pacientes da clínica cirúrgica, da clínica médica, eu notei que, para além da ferida cirúrgica, necessidade biológica, existia uma necessidade emocional. Eu comecei a me interessar pela necessidade psíquica subjetiva dos adoecimentos e falei, olha, acho que é importante estudar, me especializar em psiquiatria, me especializar em saúde Uhum. mental. E eu comecei ali fazendo meu mestrado ali em Campo Grande já, enquanto era gerente de enfermagem do hospital na época. E aí você escolheu um tema para, né, Para trazer no seu estudar. doutorado, que é o borderline. Então Sim, é um borderline. transtorno da Da personalidade. personalidade. Eu sempre que ouço falar sobre Uhum. esse transtorno, eu sempre ouço dizer que é muito complexo o O diagnóstico. diagnóstico, de Não é fato, simples de acontecer. de fato. Tem um dado que você traz nos seus estudos, inclusive, Uhum, que dos atendimentos ambulatórios, 20% são referentes a transtornos de personalidade. uhum, E desses 20%, 10 seriam aham. borderline. Borderline, exatamente. Dos transtornos de personalidade, hoje perfazem até 6% de todas as doenças mentais, certo? Dentro do nível ambulatorial, que é onde eu estudo, aquele paciente que vem para o consultório, acompanha com medicação e etc, e volta para sua casa em tratamento, hoje perfazem mais de 20%. Alguns estudos apontam isso. Então, Uhum. temos estudos em diferentes países, em diferentes contextos que tratam dessa perspectiva. E como você disse, o diagnóstico de fato é muito complexo. Por quê? Primeiro, a gente só diagnostica transtorno de personalidade na vida adulta. Acima de 18 anos, a gente pode começar a traçar algumas características da personalidade, que até então está em formação. Então, nós não diagnosticamos na infância e na adolescência. Embora possa ter indícios de impulsividade, que são as características, né, sentimento de vazio, compulsividade, são sentimentos que podem vir desde a infância e adolescência, mas são diagnosticados mesmo só na vida adulta, depois dos 18 anos, ali entre os 18 e 21 anos, é o período em que esses diagnósticos são mais elaborados e construídos. Então, o diagnóstico de personalidade é um dos mais difíceis de se fazer. Tem estudos que apontam que uma pessoa para ser diagnosticada de modo correto, às vezes levam até 10 anos. Estudos que mostram que até 10 anos para você fechar É um bom mesmo? diagnóstico. Exato. Porque você paira, as pessoas acabam sendo diagnosticadas com outros transtornos mentais, como depressivos, em fase depressiva, bipolares, até que esse diagnóstico seja bem fechado. Então, leva Inclusive, isso. esse transtorno ele fica parecendo que a pessoa, até por isso que é borderline, né? Parece que ela vive no limite Exatamente. para várias outras coisas. Então a pessoa Exatamente. tá deprimido, mas ao mesmo tempo daqui a pouco ela não tá Uhum, mais e tá uhum, super feliz da vida e daqui a pouco não tá exatamente. mais. Exato. A principal característica, Wagner, de uma pessoa borderline, que a tradução em português seria esse limítrofe, né, uma pessoa Uhum. limítrofe, é a instabilidade emocional. Geralmente pessoas que são diagnosticadas com esse transtorno têm um vazio existencial muito grande e uma instabilidade emocional muito grande também. Uma necessidade da outra pessoa, da outra personalidade, para emprestar elementos da tua personalidade para que eu possa me sustentar. Então, essa é a principal dificuldade. E na menor instabilidade da nossa relação, isso tende a desmoronar, a pessoa tende a ter pensamentos e até mesmo atitudes autodestrutivas. Então, a automutilação é algo muito recorrente, ideação suicida e suicídio é muito alto em pacientes com esse tipo de transtorno de personalidade. A gente investe muito em estudos e hoje o tratamento, como você apontou, eu faço pesquisas na área médica, né, com psiquiatras, o tratamento hoje não está na mão apenas do psiquiatra, porque ele vai manejar o sintoma. Diferentemente de uma infecção, que você vai lá, toma um antibiótico e atinge a causa ali daquela infecção, aquela bactéria, o transtorno de personalidade não é assim. Você vai tratar sintoma, porque é a personalidade da pessoa. É bom diferenciar o que é uma doença psiquiátrica de um transtorno de personalidade. É a Tá, estrutura. importante isso que você disse. Então, só para a Exato. gente tentar entender, alguém que, por exemplo, tem uma depressão Sim, muito profunda sim, e saiu de um nível, vamos tratar aqui em uhum, sessões de terapia. A sim, gente precisa realmente do encaminhamento para um eh,
psiquiatra que sim, vai indicar uma medicação. sim, Porque perfeito. a depressão é um problema, muitas vezes, químico. Sim, Então, à medida que a gente resolve essa química cerebral, tem a uma estabilização. depressão, né, equilibra e vai embora. Exato, Não é perfeito. assim que funciona com alguém que vai ter o transtorno de personalidade. Não, não porque a estrutura é como esse copo tem essa estrutura, eu posso mudar o conteúdo dele. Uma hora eu posso ter suco ou água, o borderline é a mesma coisa, uma hora ele pode estar impulsivo, outra hora ele pode estar depressivo, a estrutura dele não muda. Quando você faz alteração com a medicação, você vai medicar de fato o sintoma e não a estrutura dele. Diferentemente de um paciente depressivo, que tem uma depressão orgânica, que a gente chama, que tem uma alteração de fato neuroquímica, eu vou estimular com medicação e isso consegue se estabilizar. Transtorno de personalidade tem uma característica que tende a se diminuir esses sintomas no decorrer da vida. É muito comum isso, o transtorno de personalidade ser diagnosticado no início da vida adulta, certo? E depois, com o passar dos anos, isso vai se estabilizando, a impulsividade diminui. Quando essa pessoa vai envelhecendo, esses sintomas diminuem. É mesmo. Sim, porque os conflitos da vida estão mais presentes nessa fase de escolha Entendi. profissional, amorosa e etc. Então, nesse período, a pessoa tende a ter sintomas mais francos de impulsividade e autoagressividade, que é o mais triste, né, nessa vivência. E como profissional de saúde, a gente se sensibiliza muito com isso, e é até importante falar para que não se amplie o preconceito, mas entenda que não é porque a pessoa é mal educada, falta desvio de caráter, etc. De fato, é uma estrutura que precisa de acompanhamento e de ajuda. Assim como eu tenho medo, assim como eu tenho ansiedade, assim como eu tenho, vezes eu estou triste, para essa pessoa a instabilidade é muito maior. Então, mas se a gente não consegue tratar com um remédio, como é que a gente trata de fato? Sim, o tratamento ele é multifatorial, tá? Você trata com medicação sintoma, que auxilia muito na qualidade de vida da pessoa, para que ela possa ser funcional no trabalho, nos estudos, nas relações, mas principalmente na atenção psicossocial, como terapia ajuda muito, psicoterapia demais, tanto quanto, ou até às vezes mais, dependendo do caso, do que a própria medicação. Uhum. Apoio e suporte familiar. Aí tem que haver um parênteses especial para a família. Porque, como eu disse, transtorno de personalidade, especialmente do borderline, a instabilidade afetiva tende a ser muito tempestuosa nos laços familiares, conjugais, Ou seja, relação com então pais. o marido, a esposa, a mãe, pai, filhos, Exato. eles vão sentir mais Vão sentir esse intensamente. impacto e precisam de apoio. Porque uma vez que eu apoio, dou sustentação para essa família, eu consigo que essa família também tenha sustentação para esse paciente, para essa pessoa. Então, o tratamento é para a pessoa com sintomas e também para todo o seu contexto social. Psicoterapia, sem dúvida, hoje é uma das principais estratégias para manejar bem isso. Até que esses sintomas tendam a diminuir, a ter um menor impacto Então na é um qualidade de vida. tratamento que vai acontecer de forma conjunta. Conjunta, E exatamente. o mesmo terapeuta que vai cuidar de todo mundo? Não necessariamente. Às vezes, um bom terapeuta pode atender o caso individual com o paciente e pode dar um feedback para a família, para o esposo, etc. Não tem problema. Mas, em alguns casos, a família, ou a mãe, ou o esposo buscam outro terapeuta. Né? Porque também eles vão ter questões existenciais importantes para ser trabalhados para que possa se entender esse paciente. Até você essa paciente. falando assim de maridos, mulheres, tem um dado aqui. Sim, O Ministério da Saúde diz que 70% dos casos de abuso na infância e na adolescência ocorreram na adolescência e na infância. E parece sim, que isso tem uma tem uma relação relação. do desencadeamento Tem, dessa questão. tem. E acontece 30% a mais com meninas do que com meninos. Sim, exato. E a gente tem mais mulheres com Transtorno de transtorno do personalidade. que Exatamente. homens. Mas 75% das mulheres hoje são as acometidas com o transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade borderline seria um transtorno das emoções profusas. A instabilidade emocional, a labilidade emocional é muito grande, da raiva para a alegria ao mesmo tempo. Então, as mulheres tendem a ter essa característica mais marcada. Como você apontou, a questão da violência, do abuso, seja ele físico, o abandono, abuso sexual e etc., são fatores, não é uma das principais causas, mas são fatores que podem
desencadear esse transtorno. Inclusive um abuso emocional, a pessoa que vive Sim, uma situação familiar muito complexa, sim, quando a pessoa é criança ainda, exato, internaliza tudo isso e exato. pode vir Pode a vir desenvolver. a ter isso como sintoma, né. Então, os sintomas podem ser desencadeados desses fatores sociais. Uhum, É impossível dissociar a cultura, o contexto social em que uhum. essa menina foi formada, das repercussões na vida adulta, né. Então, a gente tem, obviamente, uma característica genética aí. Se os pais tinham traços, problemas psiquiátricos, transtornos psiquiátricos, eu tenho uma probabilidade maior, né, na vida adulta e na infância, mas principalmente o contexto em que ela foi criada. É muito comum pacientes borderline terem um sentimento de menos-valia, sabe? Eu não tenho valor, as pessoas não olham para mim, a imagem corporal, tendem a ter uma depreciação em relação à imagem corporal. Então, todos os sintomas estão presentes em pacientes borderline, com maior ou menor intensidade. Tende a ser um espectro. Como que a gente definiria espectro? São os nuances diferentes, por exemplo, de uma mesma cor, da mais clara para a mais escura. Ela tende a ter essas características que vão se constituindo mais graves ou menos graves, dependendo da história de vida. Uma coisa que as pessoas geralmente fazem, não, a pessoa borderline, então ela tem tudo isso? Não necessariamente. São sintomas que podem estar mais intensos em algumas pessoas, dentro dessa perspectiva do espectro, E outros e menos. outros menos, né? Então, são características muito comuns dentro dessa E população. a mídia, tratando do borderline, diz que famosos, né, Exato, são identificados como exato, tendo o exato. Amy Amy Winehouse, Winehouse, Marilyn Marilyn Monroe. Monroe, exatamente. É muito comum artistas terem essa identificação, né? Alguns psiquiatras que falam sobre o tema apontam indícios com base nas cartas, nos pronunciamentos, e de fato, um paciente, uma pessoa borderline, né? Ela tende a ser muito sensível para as questões existenciais. São bons atores, atrizes, especialmente, artistas, tem-se uma sensibilidade muito grande para as emoções. A pessoa borderline, ela encanta quem está ao seu redor, porque ela chama atenção, ela é alegre e etc. O problema principal, né, nessa relação com o borderline é que ele tem uma relação mais íntima, em que a dependência é muito grande, né? Então, isso é muito comum estar presente nos artistas, porque eles tendem a estimular essa relação, né, de apresentação das emoções, num personagem. Então, eles se envolvem muito bem com os contextos, Uhum. eles se entregam muito às emoções, que é o que um artista precisa também ter como elemento para o seu trabalho. Então, tendem a ter essa característica. E, de fato, pacientes borderline têm essa característica de atrair atenções, né, para si. Bom, e aí, sendo uma coisa tão complexa, a gente está falando de transtorno de personalidade, estamos falando de um transtorno específico, Específico. né, Uhum. que é o borderline, a gente tem outros, Vários. Uhum. acho que em torno de 10 Sim, tem vários. outros diferentes, e o borderline como sendo um dos mais Uhum. complexos para Para serem lidar. diagnosticados, né, Exato, eu imagino que por isso a escolha de falar sobre esse tema, porque exato. quanto mais a gente falar, quanto mais se pesquisar, mais a gente Melhor. pode contribuir para a Exato, qualidade de vida dessas exato, pessoas. exato. É melhor para tratar. Então, assim, quando as pessoas buscam atendimento médico, geralmente, Wagner, buscam atendimento psiquiátrico na ideação suicida ou até mesmo no suicídio. Então, muitas vezes, quando isso chega na esfera psiquiátrica, a gente está acompanhando um caso muito mais complexo, que poderia ser administrado bem em terapia, né, em um elemento mais anterior, né, mais basal. Então, a gente acaba atendendo muitos casos que precisavam ter um apoio anterior. Então, falar sobre, dar importância, o devido valor às relações familiares, né, Uhum. como estabelecer esses vínculos saudáveis serão importantes para promover saúde mental dos seus filhos e filhas. E que podem, infelizmente, quando em um contexto desfavorável, desenvolver N problemas mentais. Então, a gente for avaliar o cerne dessa questão, tem muito a ver com o estilo de vida que nós levamos hoje, né? Muito bom. Diego, muito obrigado por ter Foi um vindo. prazer, Wagner. Sucesso nas pesquisas, que você Obrigado. possa contribuir para que essas pessoas realmente tenham mais qualidade de vida, que a tua pesquisa possa contribuir Ok, nessa obrigado. luta aí, né, que vários outros pesquisadores e médicos, psicólogos estão Verdade, exercendo. verdade. Então, parabéns, que Deus continue te Obrigado, abençoando muito aí. obrigado, muito Obrigado obrigado. mesmo pela vinda. Foi um prazer estar com vocês.